Fala, meus queridos! Bem-vindo ao mini curso de aterramento elétrico produzido pela Engerhal. Na aula de hoje, iremos aprender mais sobre os conceitos básicos do aterramento, que é um item obrigatório aí de proteção em qualquer instalação elétrica. Eu arrisco a dizer que é o item mais importante aí de proteção de uma instalação elétrica, viu? Aterramento é importante. Eu sou o engenheiro eletricista André Mafra, sou o cofundador aqui da Engerhal Elétrica e atualmente eu ajudo as pessoas aí a se tornarem eletricistas, técnicos e engenheiros também mais capacitados para o mercado. Vamos então para a nossa aula. Bom, segundo a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Aterrar significa colocar as instalações e os equipamentos no mesmo potencial da terra. Fazendo isso, em caso de uma fuga de corrente elétrica, por exemplo, a eletricidade tende a ir para o menor potencial, ou seja, ela procura sempre o caminho mais fácil, com a menor resistência. Nesse caso, o melhor caminho será a terra, que tem o potencial próximo de zero. Resumindo então, o aterramento elétrico ele tem a função de deixar em um mesmo potencial toda a instalação elétrica, protegendo tanto as pessoas contra tensões de toque e de passo, o choque elétrico também, a instalação e os equipamentos, oferecendo aí um caminho mais fácil para as correntes induzidas à terra. Aí vem duas normas principais que tratam, digamos assim, com mais carinho do assunto aterramento. A NBR 5419, que fala de sistemas de proteção contra descargas atmosféricas, o famoso SPDA, e a NBR 5410, que trata de instalações elétricas em baixa tensão. Olha, apesar da NBR 5419 sugerir a obrigatoriedade da instalação do sistema de SPDA em uma edificação apenas se os limites mínimos estipulados por ela mesma forem ultrapassados, e isso requer uma avaliação de risco e tal da instalação, a NBR 5410 reforça a obrigatoriedade do sistema de aterramento lá no item 5.1.2.2.3.6, que cita assim, todo circuito deve dispor de condutor de proteção em toda a sua extensão. Então, é a NBR 5410 quem obriga a instalação de um sistema de aterramento em qualquer tipo de edificação, seja ela mais simples, seja ela mais complexa e por aí vai. Agora, e na prática, André, o que é sistema de aterramento? Bom, resumidamente, o sistema de aterramento é a interligação das hastes de aterramento ao barramento de terra localizado no QDC, através aí de condutores de aterramento em cobre nu enterrados na terra. Só que tem um detalhe, Não é apenas isso, esse é o mais comum. Tem o item na 5410 que determina toda a edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada eletrodo de aterramento, sendo admitida as seguintes opções, olha só, Primeiro, preferencialmente o uso das próprias armaduras do concreto das fundações, e isso pode ser utilizado sim, lá na fundação, tá? B. O uso de fitas, barras ou cabos metálicos especificamente previstos, imersos no concreto das fundações. Então isso também pode. O uso de malhas metálicas enterradas no nível da fundação, cobrindo a área da edificação e complementadas, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente, D. No mínimo, o uso de um anel metálico enterrado circundando o perímetro da edificação e complementado aí, quando necessário, por hastes verticais e ou cabos dispostos radialmente novamente. Tá, gente? Só que tem uma nota, olha só. Outras soluções de aterramento são admitidas em instalações temporárias, em instalações em áreas descobertas, como pátios, jardins, em locais de acampamento também, marinas e instalações análogas, tá? Tirando também na reforma, que é o mais importante, de instalações de edificações existentes, quando a adoção de qualquer uma das opções indicadas lá no item anterior for impraticável. E aí, por que eu li essa nota, pessoal? Na maioria dos casos, a gente pega a reforma elétrica para fazer. Então fica impraticável você descobrir a fundação do prédio, da casa, para a gente fazer um sistema de aterramento ali. Então a gente usa quem? As hastes, Faz o sistema de aterramento com novas hastes e interliga onde a gente consegue interligar, cria um barramento de potencialização, mas eu vou explicar isso em detalhes durante o nosso mini treinamento, tá? Podemos deduzir então que existem basicamente 4 tipos de eletrodos de aterramento. Primeiro, o eletrodo de fundação, que ele consiste na utilização dos próprios ferros da armadura da edificação colocados no interior do concreto das fundações. É só nas fundações que pode ser feito isso. Segundo, fitas, barras ou cabos metálicos, que são elementos adicionados imersos no concreto da fundação novamente, formando um anel em todo o perímetro da edificação. Então, novamente na fundação, tá?
E o terceiro, malhas metálicas enterradas no nível da fundação. Quando impossibilidade do uso de fitas, barras ou eletrodos de fundação, pode ser utilizado um gradil em cobre, abrangendo aí toda a área da edificação, novamente na fundação. E o quarto, haste de aterramento. É geralmente uma haste de seção circular, que pode ser em cobre ou revestida em cobre. Ela pode ser zincada quente ou inoxidável quando for em aço, tá? E ela tem que ser enterrada no solo e protegida por uma caixa de inspeção para que se possa fazer medições na resistência da malha do aterramento, conforme previsto na NBR 5419 e na 13571. É importante salientar, né, que o item que a gente falou da norma, ele cita que não se admite o uso de canalizações metálicas de água, nem de outras utilidades como o eletrodo de aterramento. Então, não me vem com essa de querer conectar cabo de terra em tubo de água metálico, ou em corrimão, ou em qualquer outra coisa e falando que está aterrando. Da mesma forma que você não pode descascar numa parede dentro de um prédio, num apartamento, e aterrar na estrutura ali. Você pode aterrar na fundação, mas na estrutura em si do prédio, não. E outra dúvida super comum é sobre os condutores de aterramento também. André, eles têm que ser de cobre nu? Eles podem ser encapados? Qual que é a seção mínima que a gente pode usar? Ele deve ser enterrado direto no solo? Tem que estar dentro de um eletroduto? Cara, tem muitas dúvidas, só que a gente vai tirar todas essas dúvidas também aos poucos aí durante o nosso treinamento. Primeiro, a gente precisa entender o que é condutor de aterramento, o que é eletrodo de aterramento, o que é condutor de proteção e por aí vai. Se a gente não souber diferenciar, a gente garra feio. Bom, preparei uma animação para vocês, ó. Nós temos 3 hastes de terra fincadas no chão, interligados por um cabo de cobre nu. Esse conjunto aqui, gente, ele é chamado de eletrodo de aterramento. Nele nós temos as hastes e o cabo que interliga tudo isso, tá? E isso faz parte de um conjunto. E a tabela da norma que fala das seções mínimas, tanto para eletrodos de aterramento aí, ela é a tabela 51, tá? Na primeira parte da tabela nós temos a seção da haste. Aqui tá falando uma haste de aço revestida com cobre e ela fala que o diâmetro mínimo dessa haste tem que ser 15 milímetros. Já na segunda parte dessa tabela, já fala do cabo de aterramento de cobre nu, que nesse caso aí tem que ser cobre nu. Ele indica pra gente uma seção mínima de 50 milímetros quadrados. Agora volta em mim. Aí vem uma questão, gente, que eu errava na norma por interpretar essa norma de forma diferente, tá? Antes eu seguia outra tabela. Eu usava cabo 16 milímetros nu para interligar as hastes, porque eu achava que o cabo que interligava as hastes, ele era condutor de aterramento. Depois que eu entendi que o cabo que ele vai enterrado, interligando as hastes, ele não é condutor de aterramento, mas sim ele faz parte do conjunto eletrodo de aterramento, aí sim eu passei a usar condutor de 50 milímetros para ligar as hastes entre si. Agora, para ligar da haste, né, da última haste, no barramento do quadro de distribuição ou barramento de equipotencialização principal, o BEP, aí é outra tabela, a tabela 52, que era a que eu consultava antigamente. Vejamos então a continuação dessa animação que eu explico, olha só. Agora vamos conectar o nosso conjunto eletrodo de aterramento ao BEP ou diretamente no QDC, depende do que você preferir. Nesse momento, aí sim temos os condutores de aterramento. Eu usei até a cor roxa para simbolizar esse cabo, tá? Ele sim é utilizado para conectar a haste de aterramento ao BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. Esse cabo roxo, aí sim podemos chamar de condutor de aterramento. Ele também pode ser enterrado e a tabela que fala dele é a tabela 52. Nela fala que, obrigatoriamente, esse cabo, quando não protegido contra danos mecânicos, ou seja, direto no solo, ele deve ser em cobre nu e com seção mínima de 16 milímetros quadrados. Pronto, agora sim deu para entender melhor sobre um sistema de aterramento, né? Isso aí tá mais de acordo com a norma. Para ligar as hastes, no mínimo, entre elas, cabo 50 milímetros quadrados nu. E para ligar a haste no BEP ou direto no quadro de distribuição, no barramento de terra, no mínimo, cabo 16 milímetros quadrados. Tá? Então é mais ou menos isso. Mas continuando o nosso raciocínio, para interligar todo o sistema até o equipamento, teremos então um cabo saindo do BEP, chamado de condutor de proteção, interligando ao barramento de terra no QDC e posteriormente aterrando aí os equipamentos. Esse cabo, gente, ele deve ser protegido, de preferência nas cores verde ou verde e amarelo, e deve possuir a mesma bitola dos condutores de fase, respeitando aí outra tabela, a tabela 58, que fala pra gente o seguinte, olha só. Quando os condutores de fase forem até 16 milímetros, o aterramento terá a mesma bitola das fases. Quando os condutores de fase estiverem entre 16 e 35 milímetros quadrados, o aterramento terá 16 milímetros quadrados. E quando os condutores de fase forem maior do que 35 milímetros quadrados, o cabo de aterramento terá a metade da bitola dos condutores de fase. Exemplo, se a fase for 50 milímetros,
a proteção deve ser 25 milímetros quadrados. Perfeito até aqui então, pessoal? Então é isso, nós ficamos por aqui com essa pequena aula do nosso mini curso de aterramento, mas eu tenho certeza que ajudou bastante vocês aí, tá? Nas próximas aulas, iremos aprender a diferenciar os tipos de aterramentos previstos aí na NBR 5410. Iremos falar também das vantagens, das desvantagens, dos riscos e aplicações de cada um deles separadamente. Eu espero que vocês aproveitem bastante esse conteúdo exclusivo. Um grande abraço e até a próxima aula.